Você acredita em destino? E se eu te dissesse que uma mulher esquecida por todos, humilhada até dentro da própria casa, um dia recebeu um pedido de casamento de um homem aparentemente comum que carregava um segredo capaz de mudar sua vida inteira? No sertão rachado de Santa Áurea, o vento parecia sussurrar segredos esquecidos entre as paredes de taipa. Entre um silêncio opressor e o calor que fazia a alma suar, havia uma história emocionante que ninguém ousava contar em voz alta. A de Elis Marina. Aos 25 anos, carregava baldes d'água como quem carrega a própria cruz. Os pés descalços sabiam o caminho do poço de cor, mas o coração, esse já tinha se perdido entre a poeira e o desprezo. Você nasceu para servir, menina, não para sonhar. E dizia sua mãe, Dona Ernestina, sempre com a língua mais afiada que faca de açougueiro. Naquela casa simples, Elis não era filha, era sombra. Tudo nela parecia incomodar. O jeito calado, os olhos fundos, até o cabelo desgrenhado. Os irmãos, mais novos, tinham regalias que a ela jamais foram permitidas. Mulher que se preza casa cedo, diziam as vizinhas, sempre apontando o dedo. A chamavam de a encalhada dos morais, como quem amaldiçoa em vez de zombar. Ela ouvia e sorria, por fora, mas por dentro. Guardava um silêncio que era quase um grito. Elis não tinha tempo para vaidade, nem para esperança. A vida lhe dera função, não opção. Lavava roupa no rio, cuidava dos irmãos, preparava o almoço e ainda ouvia desaforos. Dona Ernestina tinha olhos só para criticar. Já seu Amâncio e o pai só abria a boca para reclamar da comida ou da falta de sal. Essa menina não serve nem para esquentar feijão direito, soltava enquanto cuspia caroços de abacate no chão da cozinha. Uma rotina tão amarga que a emoção já nem tentava mais bater na porta. Mesmo em meio a esse abandono, Elis sonhava. Sonhava em segredo. Quando o céu escurecia e o barulho do rádio parava, ela se permitia pensar num mundo onde não fosse invisível. Imaginava ser professora ou talvez costureira numa cidade grande. Mas o pensamento durava pouco. No sertão, sonhos são como chuva, raros e passageiros. Ainda assim, aquela história cativante já começava a ganhar contornos de algo maior. Algo que nem o sol impiedoso conseguiria derreter. Certa vez, uma amiga de infância, Raquel, lhe disse: "Você tem um brilho, Elis, mas está escondido debaixo de tanto pó." Elis riu, mas aquilo ficou martelando. E se ainda houvesse alguma surpresa reservada para ela? E se sua história não fosse só de sofrimento? A dúvida plantou uma semente, pequena, discreta, mas teimosa. Como aquelas flores que brotam entre rachaduras, mesmo sem ninguém cuidar. A emoção, até então reprimida, começou a vazar em gestos pequenos. Um riso ao ver os pássaros, um canto baixinho enquanto estendia roupas. A vizinhança percebeu e os cochichos aumentaram. "Tá diferente, será que arrumou um namoro escondido?" perguntavam. Mas não havia homem algum, era só o coração dela, pela primeira vez sentindo que talvez fosse digno demais. Uma mudança que assustava até a própria Elis. Santa Áurea era pequena, mas cheia de olhos. E onde tem olhos, tem julgamento. A história de Elis, antes ignorada, começava a ser observada com curiosidade. Algo estava para acontecer, disso ela tinha certeza, mas não sabia o quê. Só sentia como se o vento tivesse mudado de direção, trazendo com ele algo novo, algo cativante, surpreendente. Como um capítulo de novela que a gente não vê, chegando, e foi nessa fresta de mistério que a vida, enfim, decidiu dar o primeiro passo. Porque no caminho entre o poço e a feira, o destino costuma esconder suas maiores reviravoltas. E naquele sábado, em meio a galinhas cacarejando e crianças correndo entre barracas, Elis Marina encontrou o olhar de um estranho. Um olhar que ela jamais esqueceria. Naquela manhã abafada, o céu parecia pesar sobre a feira de Santa Áurea. O burburinho das barracas, o cheiro de fruta madura e o barulho das galinhas faziam parte da rotina.
Mas Elis sentia algo estranho, como se o dia escondesse um segredo. De vestido simples e um lenço amarrado à cabeça, carregava 3 galinhas no balaio e um cansaço nos ombros. Foi quando seus olhos cruzaram com os de um forasteiro, e naquele instante, o tempo pareceu tropeçar. João Rubem não era como os homens dali. Tinha um jeito calmo, quase desacostumado com o sol forte, e uma barba por fazer que dava ao seu rosto um ar de mistério. Quando perguntou com voz grave e gentil: "Moça, qual o caminho para a fazenda São Rafael?" Elis sentiu um frio correr pelas costas. Era só uma pergunta simples, mas ninguém nunca a chamava de moça daquele jeito. Um jeito que fazia parecer que ela era vista. Elis apontou a direção sem conseguir esconder a surpresa no rosto. E ele sorriu. Não com malícia, mas com uma delicadeza rara naquele sertão rude. "Obrigado. Seu nome?" Ela hesitou. Não era comum um homem perguntar aquilo sem segundas intenções. Mas, contrariando o medo, respondeu: "Elis. Elis Marina." O nome soou novo, bonito, diferente vindo dela. E João apenas assentiu, como quem acabava de descobrir algo precioso. A emoção daquele breve encontro grudou nela como poeira fina. Durante o resto da manhã, não conseguia tirá-lo da cabeça. O olhar dele, tão sereno, contrastava com a aspereza do mundo ao redor. Enquanto vendia as galinhas e devolvia o troco com mãos trêmulas, sentia um estranho calor no peito. Seria só gentileza? Ou algo mais? A dúvida era como uma picada, pequena, mas impossível de ignorar. Na volta para casa, as vizinhas estavam em polvorosa. "Vocês viram o homem novo na feira? Dizem que é do sul, veio cuidar da fazenda do coronel. E bonito daquele jeito, deve esconder algum segredo." Elis fingia desinteresse, mas o nome dito em voz alta fez seu coração acelerar. João Rubem. Um nome simples, mas que já carregava o peso de uma história emocionante prestes a começar. Em casa, fingiu normalidade, mas seus pensamentos traíam. Repassava o momento, como se pudesse extrair algum significado escondido. O tom da voz, o jeito como ele esperou sua resposta, até o modo como olhou para o céu após agradecê-la. Era só um homem qualquer? Ou era o início de algo cativante e maior do que ela podia imaginar? Pela primeira vez, Elis se viu envolvida em um suspense real, que não vinha dos livros, mas da vida. Na solidão do seu quarto, acariciando o lenço já desbotado, ela se perguntou: por que aquilo me marcou tanto? Talvez porque, em toda a sua vida, nunca alguém a tivesse olhado como se ela importasse. E aquilo, para uma mulher esquecida por todos, era uma emoção quase incompreensível. Um pequeno gesto que virou faísca num campo seco. Mal sabia ela que aquele simples encontro, perdido entre barracas e poeira, era só o primeiro fio de uma trama que mudaria tudo. Porque quando o nome de um homem começa a ecoar por todos os cantos de um vilarejo, algo mais está por vir. Na manhã seguinte, antes mesmo do galo cantar, as conversas já ferviam nas cozinhas e nas varandas de Santa Áurea. O novo capataz chegou. Cochichavam as mulheres enquanto varriam o terreiro. João Rubem é o nome dele. Veio do sul, parece estudado. As palavras se espalhavam como rastilho em palha seca. Elis, ainda com o cheiro do café recém-passado nas mãos, escutava. Tudo com o coração inquieto. Aquele nome, João Rubem, voltou a ressoar como uma batida surda dentro do peito. Na feira, cada boca parecia ter uma versão diferente da história. Ele foi militar. Não, é filho de um rico fazendeiro do sul, fugido de um escândalo. Bonito demais para não ter pecado escondido. As especulações davam um sabor de suspense à rotina pacata do vilarejo. E como toda história, emocionante quanto menos se sabia, mais se imaginava. Elis ouvia calada, tentando manter a expressão neutra. Mas por dentro, a curiosidade era um vendaval. Na venda do seu Zequinha, entre latas de querosene e farinha a granel, uma mulher comentou alto demais. Dizem que ele andou conversando com a filha da dona Ernestina.
Todos se viraram. Elis sentiu o rosto esquentar. Aquela frase, dita com veneno, fez sua mão tremer enquanto contava as moedas. Foi embora em silêncio, mas com o sangue borbulhando nas veias. Já não era apenas uma moça invisível. Agora tinha um nome atrelado, ao de um estranho. Em casa, os cochichos viraram gritos. Dona Ernestina bateu com a mão na mesa. Você tá se engraçando com capataz, é? Vai manchar o nome dos Morais? Elis tentou se explicar. Ele só me perguntou o caminho. Mas a mãe não queria ouvir. Moça direita não dá conversa, para homem desconhecido. O pai nem olhou, só resmungou algo sobre trabalho demais para perder tempo com besteira. A emoção do encontro virara julgamento. Na vila, as pessoas já começavam a notar a presença de João Rubem. Diferente dos outros homens, ele passava devagar, sempre observando, cumprimentando com um leve aceno. Parecia medir o tempo com os olhos. Em poucos dias ajudou a arrumar o telhado da escola, ofereceu lenha à casa de Dona Amélia e comprou doces para as crianças. Era impossível ignorá-lo. E quanto mais fazia, mais seu nome se tornava cativante. E mais se colava ao de Elis. Mesmo tentando evitá-lo, ela o via em todo canto. Na estrada poeirenta, ele a cumprimentava com o mesmo respeito do primeiro dia. Um simples bom dia, que valia mais do que qualquer declaração. Era nesses pequenos gestos que nascia uma nova história, cheia de emoção contida. Algo que não se explicava com palavras, mas se sentia com o corpo inteiro, como se o mundo ao redor conspirasse para unir dois destinos já entrelaçados. Elis agora sentia-se vigiada. Até pegar água virou espetáculo. As vizinhas cochichavam, os irmãos zombavam. Mas mesmo com o peso dos olhares, havia dentro dela uma chama nova. Não era paixão ainda. Era possibilidade. A ideia de que, talvez, só talvez, houvesse algo de incrível esperando por ela além da cerca do quintal. E isso, para quem só conhecia o abandono, já era um milagre. E enquanto a poeira do vilarejo levava as palavras de boca em boca, um novo capítulo se preparava para começar. Porque às vezes, o que o povo chama de escândalo é só o começo de um amor que veio para mudar tudo. Era como se o tempo tivesse aprendido a andar no mesmo compasso dos passos de João Rubem. Discreto, mas constante, ele surgia nos momentos mais improváveis. Numa tarde em que o balde de Elis virou no meio do caminho, ele apareceu do nada, pegou o outro lado da alça e disse apenas: "Deixa que eu ajudo." Não houve cantada, nem sorrisos maliciosos, só um gesto. Mas aquele gesto marcou mais que qualquer serenata. Como se dissesse em silêncio que ela não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Na semana seguinte, ele apareceu com lenha, quando o fogão já esfriava. "Soube que a senhora estava sem", disse olhando para o chão, como quem pedia licença para existir. Elis não sabia como reagir. Acostumada com broncas e exigências, gentileza era quase um idioma estrangeiro. Sentia o coração acelerar. Não de paixão ainda, mas de espanto. Porque quando alguém te trata com respeito depois de uma vida sendo ignorada, é impossível não se emocionar. Os boatos não tardaram. "Ele tá caindo nos encantos da encalhada", zombou uma mulher na feira. Outro retrucou: "Ou ela que tá dando mole." A língua do povo é afiada, mas cega. Não enxergava a verdade. Que entre João e Elis não havia nada além de um afeto tímido, nascido do cuidado. Dona Ernestina, ao ouvir as fofocas, explodiu. "Tá querendo manchar nosso nome com suas conversas fiadas?" A mãe não precisava de provas, só de uma desculpa para descarregar sua raiva. Elis tentou se explicar. "Ele só me ajuda, porque ninguém mais ajuda." Mas foi em vão. O tapa veio seco, rápido, como quem tenta apagar um incêndio com violência. A dor no rosto foi menor que a dor no coração. Aquilo já não era só sobre um homem, era sobre tudo que ela sempre engoliu calada. A vontade era de gritar, fugir, sumir. Mas então, como num roteiro escrito por mãos invisíveis,
ouviram-se batidas na porta. Era João Rubem. Na frente da casa, diante dos vizinhos que cochichavam atrás das janelas, ele se colocou de pé, firme. Com licença, vim falar com seu Amâncio. A cena parou o tempo. Elis, de olhos inchados, ficou sem reação. Era como se alguém tivesse dado voz à sua história emocionante, interrompendo o ciclo de silêncio e dor. Tem algo que o senhor precisa saber, ele disse, encarando o pai dela. A presença de João causava desconforto aos que viviam do controle e da opressão. Seu Amâncio tentou desviar, mas ele foi direto. Quero pedir sua filha em casamento. O chão pareceu sumir sob os pés de todos. As vizinhas que antes riam, agora calavam. Dona Ernestina empalideceu. Elis, surpresa, só conseguiu encarar aquele homem que ousava fazer o que ninguém jamais fizera. Dar a ela dignidade, voz e, sobretudo, escolha. E pela primeira vez, Elis se viu diante de uma decisão que não dependia de ninguém além dela. O mundo parecia suspenso, esperando sua resposta. E ainda que os olhos ardessem, o coração batia forte, como quem pressente que algo incrível está prestes a acontecer. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que, pela primeira vez, ele parecia querer ser vivido, com ela. A notícia do pedido de casamento caiu como uma bomba em Santa Áurea. Na mesma noite, o vilarejo parecia dividido entre o espanto e a incredulidade. Ela, aquela que ninguém olhava nem para cumprimentar, cochichavam nas calçadas. Mas ali estava João Rubem, de pé, diante da família Moraes, com a postura firme e os olhos cheios de convicção. Quero fazer tudo certo. Com padre, com papel e com respeito, declarou, numa voz que não tremia nem diante da desaprovação da sogra. Seu Amâncio, homem prático, não era dado a romantismos. Mas diante do tom sério de João e do burburinho que a história já causava na vila, não quis se opor. Se for para fazer direito, que se faça. Só não quero escândalo. E ficou nisso. Já Dona Ernestina, ainda em choque, tentou argumentar, mas as palavras não saíram. O mundo que ela controlava com medo e culpa parecia, de repente, escorregar por entre os dedos. E o pior, diante de toda a vizinhança, Elis, com as mãos trêmulas, sentia o coração aos pulos. Nunca ninguém a tinha colocado no centro de nada. Agora estava ali, sendo pedida, valorizada, ouvida. É você quem decide, Elis Marina, disse João, olhando dentro dos seus olhos, como quem entrega o próprio destino nas mãos dela. A frase ecoou nela como um trovão num céu seco. Pela primeira vez, a vida perguntava se ela queria, e não apenas mandava que obedecesse. Ela não hesitou. Sim, uma palavra curta, mas que parecia romper com décadas de silêncio. Sim que não era só para João, mas para uma nova história emocionante que ela, enfim, podia escrever com as próprias mãos. A comoção foi geral. As vizinhas se entreolharam, confusas, algumas até sorriram em segredo. Aquela encalhada dos Morais agora era noiva de um homem respeitável. E ninguém soube muito bem como lidar com isso. Nos dias seguintes, a vila fervilhava de comentários. As costureiras começaram a se cutucar. Será que ela vai casar de branco mesmo? O padre da capela foi consultado às pressas. E a igreja, antes vazia, ganhou decoração improvisada feita pelas mulheres da comunidade. João cuidou de tudo com simplicidade e cuidado. Elis, atordoada com tanta novidade, vivia entre o medo de estar sonhando e a emoção de, enfim, ser escolhida. Na casa da família, as coisas mudaram. Dona Ernestina se recolheu ao silêncio. Seu Amâncio passou a sair mais cedo, evitando olhares. Os irmãos observavam Elis com algo entre respeito e estranheza. A dinâmica da casa havia mudado. Não era mais a mesma filha que lavava tudo calada, agora ela era a moça que vai casar com o capataz. Aquilo, por si só, já revirava as estruturas. O casamento foi simples, mas carregado de emoção. João chegou de camisa branca e chapéu na mão.
Elis, com um vestido emprestado e flores do mato nos cabelos, parecia uma mulher nova. Naquele altar de madeira velha, selaram algo muito maior que uma união. Selaram uma nova chance de existir, de sentir, de recomeçar. Os olhares não importavam mais. O que importava era que, por trás do véu, havia uma história cativante sendo escrita a duas mãos. E como toda boa história, aquela ainda guardava suas maiores surpresas. O calor castigava a plantação quando a notícia começou a se espalhar feito rastilho de pólvora. O coronel Barbosa, dono da fazenda São Rafael, estava à beira da morte. O vilarejo, que vivia sob a sombra do seu nome, se agitava com boatos e rezas baixas. Na casa grande, médicos iam e vinham em silêncio, mas foi na madrugada seguinte, enquanto o galo ainda dormia, que a revelação aconteceu, daquelas que viram história emocionante e lenda ao mesmo tempo. Com o último fôlego, o coronel chamou João Rubem ao seu leito e disse: "Você é meu filho." João, sem palavras, ficou paralisado. O velho patrão, sempre tão duro, confessava um segredo enterrado por décadas. Um filho bastardo, criado no sul por uma prima distante, longe dos holofotes e do nome da família. A emoção era um furacão. Ele não buscara poder, apenas trabalho. Mas agora, o destino colocava em suas mãos mais do que terras. Colocava um sobrenome. O testamento já assinado confirmava tudo. E junto à herança, vinha um legado de responsabilidades. E surpresas. Quando a notícia chegou à vila, os cochichos viraram gritos. O capataz, filho do coronel? Isso não pode ser verdade. Vai ver, era plano dele desde o início. Elis, ao saber, sentou-se no batente da porta e deixou a água da panela escorrer sem perceber. Casada com um homem simples, acordava agora como esposa do novo senhor de São Rafael. O chão lhe fugia, o coração batia descompassado. Aquilo não era só um salto de vida, era um salto de mundo. Dona Ernestina, que antes mal disfarçava o desprezo pelo genro, agora trocava o tom. "Minha filha casou bem", dizia com um sorriso forçado, ajeitando a cortina. Seu Amâncio não dizia nada, mas passou a tomar banho mais cedo, como se preparasse para uma visita oficial que nunca vinha. O respeito que antes não existia, agora era forçado a existir. E mesmo que não pedissem desculpas, o silêncio deles dizia mais que palavras. João não mudou seu jeito. Continuava acordando cedo, visitando os vaqueiros, ajudando no que podia. Mas agora era tratado com reverência. Os antigos patrões baixavam os olhos, e os empregados o chamavam de Doutor João, embora ele insistisse. Só João tá bom. Elis, sempre ao lado dele, se tornava lentamente a nova senhora da fazenda. Um título que usava com humildade, mas que fazia as mesmas vizinhas que antes riam dela, agora medirem palavras antes de falar. A casa deles mudou de endereço. Saíram da casinha simples e foram morar na casa grande, que agora lhes pertencia, por direito. Cada passo de Elis pelo casarão era carregado de memórias alheias e de espanto. A filha da dona Ernestina, na varanda da casa grande? "É, meu filho. E agora? Manda mais que muito cabra mandão por aí." A história de ambos já era contada em voz alta nas rodas da feira, como quem narra uma novela cheia de reviravoltas. Apesar do luxo repentino, João e Elis mantinham os pés firmes no chão, rachado de Santa Áurea. Ele propôs melhorias na fazenda. Ela passou a visitar as famílias mais pobres, levando comida e escuta. "Quem já passou fome, sabe onde ela se esconde", dizia. A história cativante daquele casal mexia com todos, uns com admiração, outros com inveja. Mas ninguém podia negar. Algo incrível estava acontecendo naquela terra seca. E se o destino tinha mais cartas na manga, eles ainda não sabiam. Porque o poder pode transformar pessoas, mas também pode revelar quem elas sempre foram. A mudança para a casa grande foi discreta, mas não passou despercebida.
O portão, de ferro, antes símbolo de distância e poder, agora se abria para acolher crianças da vila, mulheres em busca de ajuda, trabalhadores com suas demandas. João e Elis, mesmo vivendo entre paredes de madeira nobre e lustres antigos, mantinham a simplicidade no olhar e nas atitudes. A história emocionante que antes era só deles, agora começava a abraçar toda Santa Áurea. O povo, desconfiado no início, aos poucos se rendia ao inesperado. Elis, que outrora caminhava com os ombros curvados pelo peso do desprezo, agora andava ereta, mas não arrogante. Recebia visitas com café fresco e bolo de milho, escutava histórias, chorava junto, anotava pedidos. Não quero ser senhora, quero ser presença, dizia. E assim transformava o velho casarão num ponto de acolhimento. A mulher que carregava baldes d'água agora derramava compaixão, e o vilarejo assistia com os olhos marejados e os queixos cerrados. Aqueles que a ridicularizavam, agora a elogiavam pelas costas. A menina tem cabeça boa. O marido é diferente. Não se meteu na política, nem ficou metido. E mesmo com essas palavras, nem todos conseguiam esconder o incômodo. Afinal, o sucesso dos outros escancara o fracasso de muitos. Mas a transformação era evidente. Os mais humildes tinham agora voz, atenção e, o mais surpreendente, esperança. João criou um conselho de trabalhadores, algo inédito na região. Salários foram revistos, moradias reformadas, crianças ganharam aulas de reforço na própria fazenda. Se a terra é boa para produzir, também tem que ser boa para viver, dizia. A emoção com que falava contagiava até os mais duros. Antigos vaqueiros passaram a sorrir mais. As comadres tinham assunto novo. Vocês viram? Tem médico na fazenda toda terça-feira agora. Mesmo com o crescimento da fazenda, João e Elis faziam questão de manter as rotinas simples. Toda manhã, tomavam café na varanda, sem pressa. Toda sexta, caminhavam até a capela, de mãos dadas. Não havia pompa nem luxo escancarado. A história cativante do casal se sustentava na coerência entre o que diziam e o que viviam. Era isso que mais surpreendia, a firmeza delicada de quem não precisou pisar em ninguém para subir. O nome de Elis passou a aparecer em rodas de conversa de outras vilas. Mulheres mandavam bilhetes pedindo conselhos, jovens vinham aprender costura. Aos poucos, sem perceber, ela se tornava um farol, não porque se achava iluminada, mas porque se recusava a apagar o brilho dos outros. E era exatamente isso que tornava tudo tão incrível. Quem antes era invisível agora era inspiração. Mas como toda história emocionante, havia quem torcesse o nariz. Muito doce essa história. Tem coisa aí. A inveja, disfarçada de crítica, rondava como urubu em céu claro. Mas João e Elis não recuavam. Sabiam que não podiam mudar todos, mas podiam continuar fazendo o que acreditavam. Quem planta com verdade, colhe com paz, ela dizia, e seguia, até que um dia o destino voltou a bater a porta. E dessa vez, não vinha com segredo. Vinha com uma nova vida prestes a nascer. O anúncio da gravidez chegou como um raio de sol, depois de uma longa noite. Elis, ao sentir os primeiros enjoos e a estranheza no corpo, foi tomada por uma emoção que nem sabia nomear. Nunca pensara em ser mãe. Tinha passado tanto tempo cuidando dos outros que esquecia de si. Mas ali estava ela, com a mão sobre o ventre e um sorriso tímido no rosto. João, ao saber da notícia, se ajoelhou. Não em ritual, mas em gratidão. Deus está nos dando a chance de começar de novo, do nosso jeito. A gravidez virou assunto em cada canto do vilarejo. Será que é menino ou menina? Vai nascer rico, mas criado como pobre, diziam alguns, entre sarcasmo e admiração. Dona Ernestina manteve o orgulho calado, mas passou a visitar mais vezes. Levava doces, tecidos, conselhos. Não pedia desculpas, mas demonstrava cuidado. Era o jeito torto que tinha de tentar fazer as pazes. E, para surpresa de todos, Elis aceitava.
A gente não conserta o passado, mãe, mas pode não repetir ele. Durante os meses de espera, Elis passou a escrever cartas para o filho. Guardava em uma caixa azul de madeira. Falava dos dias difíceis, dos sonhos que guardou por medo e do amor que agora brotava com força. Era uma história emocionante que queria contar um dia. Não com dor, mas com orgulho. Quero que ele saiba de onde veio, mas também saiba até onde pode ir, dizia enquanto bordava as iniciais do bebê em um paninho branco. A chegada de Henrique foi recebida com lágrimas, cânticos e palmas na porta da fazenda. O vilarejo, que antes zombava, agora festejava. João chorou como criança. Nosso milagre tem nome e cheiro de lavanda, sussurrou. Elis, cansada, mas serena, olhou para o filho e viu ali não apenas um bebê, mas um novo ciclo. Um recomeço, que nascia em carne e alma. Era o símbolo vivo de que o sofrimento não foi em vão. Meses depois, veio a notícia. Seu Amâncio caíra de um telhado, ajudando um vizinho. Estava no hospital, fraco, com o orgulho quebrado e o corpo também. Elis, soube na feira, parou por um segundo. A velha raiva tentou gritar, mas o silêncio da maturidade foi mais alto. Vou até lá. E foi. Levou frutas, um cobertor e nenhuma mágoa. Sentou-se ao lado do pai, segurou sua mão calada e disse: Quero que meu filho veja compaixão, não rancor. A reconciliação não foi feita de grandes gestos, mas de pequenos silêncios preenchidos. Seu Amâncio não pediu perdão, apenas chorou. E isso bastou. Elis entendeu que não precisava mais da aprovação dele para se sentir inteira, porque agora ela era espelho para o filho, e o exemplo que daria seria de força com ternura, de firmeza com gentileza. A mulher que um dia carregou baldes, agora carregava gerações com leveza. A fazenda seguia próspera, mas algo mais precioso florescia: a harmonia. João continuava seu trabalho entre os campos. Elis entre os livros, as visitas e agora as fraldas. Mas sentia que algo novo se aproximava, como um sussurro no vento, como um nome que ainda não tinha sido dito, mas que viria para completar tudo. O segundo milagre chegou numa madrugada silenciosa, dessas em que até o galo dorme mais fundo. Elis sentiu as contrações entre um sonho e outro, e quando deu por si, já estava de mãos dadas com João no quarto iluminado à lamparina. A parteira chegou correndo, descalça, com o cabelo preso num coque improvisado. Minutos depois nasceu a menina, pequenina, de olhos abertos e expressão curiosa. Tem nome? Perguntou a parteira. João olhou para Elis. Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. Esperança. O nome caiu como bênção sobre o vilarejo. Esperança, que nome mais bonito. Deu certinho para ela, né? Diziam que a menina nascera com sorte nos olhos. E talvez fosse verdade. Desde que Elis assumira seu lugar na comunidade, as coisas mudaram. A seca dava trégua. As colheitas melhoravam. E as pessoas pareciam mais leves. Esperança era, literalmente, o nome que faltava naquela história incrível, um fio invisível ligando passado, presente e futuro. Henrique, ainda pequeno, se tornava o protetor da irmã. Dizia para quem quisesse ouvir: ela é mágica, minha irmã é mágica. E se alguém duvidava, bastava ver como a menina fazia até os mais ranzinzas sorrirem. Dona Ernestina, por exemplo, parecia outra. Passou a visitar com mais frequência, levava brinquedos, cantigas antigas e chegou até a pedir para segurar a neta no colo, coisa que nunca fizera com Elis. A rigidez dava lugar a um tipo de ternura, engasgada, mas verdadeira. Você amoleceu, mãe? Perguntou Elis em meio a uma tarde preguiçosa. Não, é só que agora eu entendi. E não disse mais nada. Às vezes o amor chega tarde, mas ainda chega. Esperança, sem saber, era como um remédio que curava feridas que ninguém mais sabia tratar. Era pequena,
mas já fazia parte da grande transformação que aquela história emocionante ainda guardava. Com a chegada da nova filha, Elis sentiu crescer dentro de si um desejo antigo: criar algo duradouro, que ultrapassasse gerações. Começou a reunir mulheres da vila, ensinando costura, leitura e até primeiros socorros. A gente precisa se preparar para o que vem pela frente. E vinha mesmo. Porque no sertão, a alegria sempre anda de mãos dadas com o desafio. E os ventos já começavam a mudar outra vez. As noites passaram a ser embaladas por duas vozes infantis. Henrique e Esperança enchiam a casa de música e confusão boa. João, sentado na varanda, dizia baixinho: "Eu não sabia que dava para ser tão feliz." E Elis, com a cabeça no ombro dele, respondia: "Nem eu. Mas sabia que a vida era feita de ciclos. E que a calmaria, por mais bonita, sempre precedia a próxima tempestade." Um novo problema já se desenhava no horizonte. Os agricultores vinham avisando. O céu estava diferente, a chuva fugindo. A terra de novo começava a rachar. E quando o sertão racha, é sinal de que o povo vai ser testado. Mas agora, João e Elis não eram mais apenas um casal improvável. Eram um símbolo. E sabiam que não podiam recuar. Porque onde brota a esperança, a luta sempre recomeça. O céu já não chorava há meses. As nuvens passavam apressadas, como quem evitava encarar o chão. A seca voltava, silenciosa e impiedosa, rachando a terra e testando a fé. Na fazenda São Rafael, os conselheiros reuniram-se sob a sombra de um pé de juazeiro. "Vamos ter que cortar, pessoal", disse um deles. Outro completou: "Ou a gente demite agora, ou quebra depois." João ouviu tudo calado, com o senho franzido e os olhos presos no horizonte. Era o tipo de decisão que arranca pedaços da alma. Elis foi a primeira a se pronunciar. Demitir quem confiou na gente é admitir derrota. Ela não falava com arrogância, mas com aquela firmeza que vinha de quem já soube o gosto da exclusão. Se a terra não dá, a gente faz ela dar. Planta diferente, rega com balde. Ensina o povo a cuidar junto. O plano parecia loucura, mas João concordou. E juntos decidiram: ninguém sairia. Iria faltar luxo, mas não dignidade. Começaram a cavar poços artesianos com a ajuda dos moradores. Cortaram gastos na casa grande. Venderam móveis antigos, transformaram o salão de festas em estufa. Criaram um programa de rodízio. Quem podia, ajudava. Quem precisava, recebia. Foi emocionante ver o vilarejo inteiro se movendo em sincronia. Crianças plantando, idosos regando. Mulheres ensinando receitas com o que a terra ainda dava. Era bonito, era difícil, era cativante. As críticas vieram, como sempre. Estão brincando de Robin Hood. Isso vai acabar mal. Mas aos poucos a estratégia começou a dar frutos, literalmente. Uma plantação experimental de palma e mandioca resistiu à seca. Os animais foram realocados para áreas mais frescas. A imprensa, que adora uma história surpreendente, chegou com câmeras e microfones. A seca era real, mas ali havia resistência. Havia algo incrível acontecendo em São Rafael. Jornais de cidades vizinhas começaram a destacar: "A fazenda que não demitiu ninguém. Como a união salvou uma comunidade do sertão." Repórteres emocionados entrevistavam agricultores simples que diziam coisas como: "A gente só não desistiu porque eles não desistiram da gente." João, tímido, evitava os holofotes. Elis falava em nome dos dois. "A gente só fez o que era certo. Se a seca é de água, que nunca seja de coração." A fazenda, que quase murchou, voltou a florescer. E a comunidade, que antes apenas obedecia, agora opinava, criava, liderava. O modelo passou a ser estudado por universidades, visitado por políticos, copiado por outras regiões. Mas nada disso mexia com João e Elis. Continuavam dormindo cedo, acordando com o cantar dos galos e dividindo o pão com quem batia à porta. Sabiam que a fama era passageira, mas o impacto eterno. Henrique, já crescido, observava tudo com olhos atentos. Um dia perguntou:
Mãe, por que vocês não fugiram quando ficou difícil? Elis o olhou com doçura e respondeu: porque quando a gente planta o bem, a gente colhe mais do que alimento. A gente colhe pertencimento. E ali, naquele terreiro empoeirado, ele entendeu que estava diante de algo muito maior que uma fazenda. Era uma missão, e uma missão como essa pede que se pense no futuro. Porque o que vem depois da colheita é a partilha. O 10º aniversário de casamento chegou sem pompa, mas com significado. João e Elis decidiram celebrar à sua maneira, reunindo todos os trabalhadores e suas famílias num almoço comunitário debaixo dos cajueiros. Havia música, bolo de milho e cheiro de carne assando no fogão a lenha. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois da sobremesa. João pediu silêncio, subiu em um caixote e de voz firme soltou: hoje a gente vai começar a devolver o que a vida nos deu. O silêncio foi pesado. Parte dessas terras vai ser doada. Os lotes já estão demarcados. E os primeiros donos serão vocês que estiveram aqui desde o começo. O espanto foi geral. Alguns sorriram, outros choraram. Muitos apenas congelaram. Era emoção demais para um dia só. Alguns acharam que era brincadeira. Mas não era. João tinha mandado registrar tudo em cartório. Quem planta com a gente, colhe com a gente, completou enquanto Elis segurava sua mão com orgulho. Notícia correu como fogo em palha seca. Uns celebravam, outros murmuravam. Vai acabar com tudo. Muito bonzinho pro meu gosto. Mas quem recebia os lotes mal conseguia conter a gratidão. Era mais do que terra. Era dignidade. Era liberdade. Famílias que sempre viveram como agregadas agora tinham onde plantar, criar e chamar de seu. Aquilo virava mais que uma história cativante. Era uma revolução silenciosa. Dona Ernestina, que sempre teve medo da escassez, se aproximou da filha à noite. Tem certeza disso, minha filha? E se faltar amanhã? Elis respondeu sem hesitar. Quem tem medo de repartir nunca soube o que é ter de verdade. Era sua forma de mostrar que o valor da terra não estava na cerca, mas no que ela fazia florescer nas pessoas. Era o tipo de frase que ficava ecoando no coração dos que ouviram. Alguns trabalhadores antigos, como seu Batista, um vaqueiro com mais rugas que linhas na mão, desabaram em lágrimas. Esperei a vida toda por isso, e achei que ia morrer, esperando. A emoção nos olhos dele era o retrato do impacto daquela decisão. João e Elis, sem saber, estavam resgatando algo que vai além da posse. Estavam devolvendo às pessoas o sentimento de pertencimento. Com os lotes doados, surgiram hortas comunitárias, barracões de artesanato, pequenas escolas rurais. Santa Áurea, antes conhecida pela seca e abandono, agora ganhava outro apelido: Terra de Esperança. A história daquele casal virava símbolo de transformação em todos os sentidos. E o mais bonito era que nada foi feito por vaidade. Era só amor. E coragem. Henrique e Esperança cresciam vendo aquilo tudo. Vendo seus pais doarem, ouvirem, liderarem. E sentiam que um dia teriam algo muito maior a continuar. Não uma fazenda, mas um jeito de ver o mundo. Porque o maior legado que João e Elis deixavam não era material, era humano. Era a certeza de que é possível mudar o destino sem precisar mudar de coração. A notícia da transformação de São Rafael atravessou os limites de Santa Áurea e ecoou pelo país como uma história emocionante que merecia ser contada. Um jornalista do Sul, intrigado pelos relatos de uma fazenda que resistiu à seca e ainda doou terras, decidiu ir até lá. Passou uma semana com João e Elis, anotando cada detalhe, ouvindo os moradores, registrando a mudança. O que era para ser uma reportagem virou um livro, Raízes de Esperança. E o nome dizia tudo. A obra foi lançada com sucesso e logo traduzida para outros idiomas. Universidades, ONGs e líderes comunitários buscavam entender como um casal, sem herança de sangue nem formação acadêmica sofisticada, havia revolucionado um modelo social. Elis,
que um dia fora chamada de Encalhada dos Morais, agora era palestrante em encontros de liderança feminina no campo. Falava com simplicidade, mas deixava plateias inteiras em silêncio, emocionadas, porque falava com verdade. João preferia o bastidor, mas teve sua história igualmente reverenciada. Foi durante uma dessas viagens que ele recebeu uma carta inesperada. Sou José Carlos, também filho de Barbosa. Cresci sem pai, mas ouvi falar de você. Podemos nos encontrar? João ficou em silêncio por longos minutos. Depois, com os olhos marejados, mostrou a carta a eles. Parece que nossas raízes ainda têm mais ramos para crescer. O reencontro foi simples, mas intenso. Dois irmãos separados por décadas, unidos por um destino que não se explica. Só se aceita. A chegada de José Carlos trouxe mais força ao legado da família. Com experiência em cooperativas do Sul, ele ajudou a ampliar os programas sociais da fazenda. Juntos, os irmãos criaram uma rede de apoio entre pequenos agricultores do sertão. A emoção de ver duas linhagens antes esquecidas florescendo, lado a lado, tocava até os mais céticos. Era como se a história cativante daquela família se expandisse em várias direções ao mesmo tempo. Henrique, agora adolescente, começava a se interessar por agronomia. Esperança, com seus olhos brilhantes e perguntas profundas, dizia que queria ajudar gente como a mamãe faz. E, ao observarem os filhos, João e Eli sentiam-se tranquilos. O que haviam construído ia muito além do concreto. Era um campo de valores, um solo de afeto, um lar que, mesmo exposto às secas da vida, jamais se deixaria endurecer. Aos domingos, a família toda se reunia sob o pé de manga atrás da casa grande. Riam, contavam histórias, escutavam as novas ideias das crianças e lembravam dos tempos difíceis. Lembra quando a gente só tinha coragem e um prato de feijão? Eu dizia João, e mesmo assim foi suficiente, respondia Elis. A gratidão era o tempero de cada conversa, a certeza de que viveram não só para si, mas por muitos. A história deles, que começou em silêncio, agora era contada em alto. E bom som. Documentários, prêmios, convites internacionais. Mas nada disso os tirava do lugar que mais amavam. O sertão. Era ali que tudo começou. Era ali que o legado continuaria. Porque a emoção verdadeira não está nos holofotes, mas nos pequenos gestos que ninguém vê, e mesmo assim mudam tudo. E agora eu te pergunto, quantas vezes a vida esconde os maiores tesouros nos lugares mais improváveis? Quem imaginaria que a filha esquecida de Santa Áurea se tornaria símbolo de esperança para uma região inteira? Que o homem simples, de fala mansa, era, na verdade, o herdeiro de uma fortuna. E mais que isso, o construtor de um legado baseado em amor, coragem e justiça. Essa história emocionante mostra que, quando o respeito guia os passos e a compaixão toma o lugar da arrogância, até o chão rachado do sertão floresce. Mas e você? Se estivesse no lugar da Elis, teria aceitado aquele primeiro gesto de gentileza? Teria enxergado a oportunidade escondida no olhar de um estranho? Conta pra mim aqui nos comentários. Qual parte dessa história mais te tocou? Você já viveu algo parecido? Ou sonha com um recomeço tão transformador quanto esse? Quero saber sua opinião. E se essa narrativa te inspirou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa acreditar que a vida ainda pode surpreender. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muita história cativante vindo aí, e você não vai querer perder a próxima.